E muito bem. Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise da segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024. Se você é novo por aqui, meu nome é Elias, eu estou registrando meu processo na mesa proprietária, fazendo day trade no mini índice, passando por essa primeira etapa na mesa proprietária da Euroinvest e utilizando o programa Europass da Euroinvest. E então, o que aconteceu, contextualizando, antes de mais nada, caso você quiser me acompanhar, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário também. E como eu estou fazendo somente passando aqui uma parte dos meus estudos e também como está sendo o meu processo, estou tentando ser bem breve possível, estou publicando parte dos meus estudos, parte da minha leitura, e então considere, não considere como nenhuma indicação, porque eu não tenho autorização para passar indicação para ninguém, ok? Então, vamos lá. Então, contextualizando, eu passei. Hoje é o quinto vídeo que eu estou gravando. Eu passei aí cerca de 4 dias sem internet. Deu problema na minha internet exatamente nesse período. Então, inclusive, teve alguns dias que oscilou bastante. Eu tentei fazer algumas operações, mas infelizmente não ficou bom, não deu bom mesmo. Então, hoje, na segunda-feira, depois desses dias, sendo o primeiro dia que eu estou operando, ok? Só para contextualizar. Então, caso queira se inscrever no canal, fica à vontade e vamos lá para a análise. Vou ser bem breve, não vou fazer análise dos dias que eu fiquei sem fazer, os dias sem operações, final de semana, assim por diante, até porque o meu tempo está muito puxado, ok? Então, vou colocar aqui o gráfico de 60 minutos e a gente vê aqui que o mercado fez uma tendência de alta no final de semana, uma tendência de baixa no final da semana passada, e eu tinha feito algumas marcações onde possivelmente o mercado que o mercado poderia estar chegando, né? Possibilidades. Então a gente vê aqui que o mercado ele é um mini índice, ele veio aqui nessas regiões e na sexta-feira tradicionalmente a gente espera que o mercado trabalha de certa forma mais pega uma certa tendência, porém na sexta-feira passada o mercado ficou, sexta-feira foi dia 25, o mercado ficou aí bastante consolidado, não teve um range de força expressivo. A gente vê aqui que o mercado trabalhou aí, ó, não chegou nem 1.000 pontos entre topo e fundo. E então a gente sempre espera que na sexta-feira, tradicionalmente, o mercado pega uma tendência aí de pelo menos 1.500 pontos em algum momento do dia, ou de direcional único, ou faz um movimento em V ou em A, né, conhecido aí. Porém, na sexta-feira ficou nesse range bastante travado e hoje, né, na segunda-feira, dia 28, o mercado fez esse movimento bastante significativo de alta. Ele já veio, então, de uma tomada de alta desde o dia 23, né, um pouco mais consolidado no dia 23, depois, no dia 24, uma tendência mais forte de alta. No dia 25, na sexta-feira, fazendo esse retorno mais travado, aí, uma movimentação mais travada. E hoje, né, no caso, na segunda-feira, dia 28, essa movimentação de alta, ok? Então, para a gente termos uma noção de quanto o mercado andou hoje, a gente vê aí que o mercado fechou o mini índice, fechou aí em 1,46%, 1,46% de alta.
Então, quantos pontos foram no total? 2.200 pontos. Uma movimentação de fundo ao topo, né? Então, é isso mesmo. De fundo ao topo. Deu 1,60% de alta. E a gente vê que o mercado não consolidou no início do dia, já fez uma tomada de alta direto, contínua. E raramente aqui houve compra, por exemplo, de inversão, de fluxo, mas em alguns pontos bem específicos para entradas bem curtas, para scalp, por exemplo. Mas no geral, para quem trabalhou hoje, quem é seguidor de tendência, no caso, se beneficiou bastante dessa tendência de hoje, dessa movimentação de hoje, ok? Então, olhando para os 60 minutos, é isso que nós temos aqui algumas marcações. A gente vê aqui nessa marcação que o mercado veio um pouquinho abaixo, depois devolveu de alta, foi direto. Temos aqui algumas médias, o mercado respeitou bem as médias, e também com relação a Fibonacci, traçando aqui o Fibonacci, desde o fundo mais relevante, fundo, topo, opa, e ver se eu consigo aproveitar aqui o Fibonacci, que ficou oculto aqui. Agora vai. Então vamos lá. Aqui nesse fundo mais significativo, nesse topo, vou fazer novamente, nesse fundo, nesse topo e nesse fundo aqui de hoje, né? Onde o mercado fez aí. Então a gente vê que o mercado alcançou aí, né? Ultrapassou inclusive essa movimentação de 100% da movimentação do Fibonacci, ok? Então, em relação à movimentação desde a mínima que aconteceu no dia 23, então já deu aí 100% desse movimento, ok? Tem espaço para cima, e a gente já vamos ver isso mais adiante. Vou fechar aqui, eu tenho outro gráfico de 60 minutos no Infute, mas com relação à movimentação, é isso mesmo, é muito semelhante, né? Igual, né? Semelhante não, idêntico. O que muda aqui são só algumas médias do Infute para o INV nos 60 minutos, ok? Então vamos lá. Olhando para. Deixa eu voltar aqui de novo nos 60 minutos, se eu consigo mostrar utilizando. A gente vê que o mercado veio numa queda desde agosto, né? Dia 27 de agosto, aí, dia 27 de agosto, dia 28 foi o topo máximo, dia 28 de agosto, o mercado veio numa queda, né? Muita gente estranhando essa movimentação por conta da insegurança. Um dos assuntos mais falados, né, foi questão de insegurança fiscal, né, questões fiscais, gasto do governo. Então, o mercado veio trabalhando até esse fundo aqui, onde eu havia marcado. Então, existe aqui algumas possibilidades de direcionais, olhando para o gráfico de 60 minutos. Na média da minha leitura, eu tenho acertado essa movimentação. Então, a gente já vem falar dela daqui a pouquinho. Eu vou colocar... Hoje eu não vou fazer a comparação do dia do fechamento anterior, porque eu não fiz, eu estava sem internet, então não gravei na sexta-feira, então não dá para comparar. Eu tenho outra forma de comparar também, de fazer análise comparativa, mas eu vou procurar ao máximo ganhar tempo por conta do horário. Para você ter noção, agora já passada meia-noite, já é 1 hora da manhã, basicamente.
e está sendo bastante corrido para mim, bastante puxado, então vou procurar ganhar tempo aqui. Eu vou colocar então, deixa eu, deixa eu ver aqui no 15 minutos, algumas coisas que tradicionalmente eu faço, eu não vou, algumas leituras que tradicionalmente eu faço, eu não vou fazer agora. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Então tá, olhando para o 15 minutos, a gente vê essa movimentação de alguns dias, a gente vê aqui na sexta-feira, como foi mais travado, e também como hoje teve 2.200 pontos, então eu gosto sempre de olhar no 15 minutos, porque ele dá, ao olhar, ele fica mais legível, visível, legível, né? Legível no sentido de ler mesmo o gráfico com relação ao tamanho do range de força, né? Com o tamanho do range do dia, né? E como foi 2.000, mais de 2.000 pontos, então é possível ver com um pouco mais de detalhes, comparando aos 60 minutos e também comparando com os 5 minutos fica muito mais quente, fica muito mais, mais difícil de olhar esses 2 minutos dentro da minha tela. Tem uma tela pequena, então eu gosto de olhar sempre por 15 minutos quando passa aí de 1.500 pontos. Ok, então para a gente ter um olhar aqui para o dia de hoje, a gente vê como o mercado iniciou aqui de baixo, aqui abaixo, né? Veio aqui abaixo, buscou liquidez e fez essa tomada de alta, depois consolidando aí e fechando no finalzinho do dia essa tomada de alta para cima, ok? Deixa eu colocar então uns 5 minutos para a gente ver alguns detalhes nos 5 minutos. Tudo bem. Bom, agora sim, nós estamos nos 5 minutos. Olha só como nos 5 minutos toma bastante a tela, né? Por isso que eu gosto de olhar no 15 minutos. Então, olhando para os 5 minutos, olha só. O mercado chegou em algumas marcações que eu havia feito, que são regiões para fazer as minhas entradas, regiões para desalavancagem ou realavancagem, principalmente para quem é mais seguidor de tendência, para fazer realavancagem, assim por diante. O meu processo, né, a minha estratégia é fazer scalp, para pegar uma pontuação menor, uma entrada mais rápida, uma pontuação menor, porque eu tenho uma margem menor, uma margem pequena, e é, de certa forma, mais confortável no sentido emocional, não ficar segurando a operação e o preço voltar, por exemplo, né? Porque a gente vê que o preço ele avança bastante, aí 100, 200, 300 pontos, depois volta 150, 200 pontos, e isso é ruim, principalmente para quem tem uma margem curta. Então, eu sempre costumo, no final do dia, fazer uma avaliação das minhas entradas e ver se eu entrei corretamente, ver se estou dentro do padrão, o que aconteceu com as minhas entradas, ver se as entradas as possibilidades de entradas, possíveis entradas durante o dia, se foram adequadas, corretas, de acordo com o meu padrão de entradas. E também conto a quantidade de possibilidades de entrada dentro do padrão que eu utilizo. E hoje, eu até havia falado, se não me engano, na quarta-feira, sobre a quantidade de entradas que tradicionalmente surgem no meu padrão. E o que acontece foi o seguinte: hoje foi a metade, no dia inteiro foi a metade do padrão, né? A metade das entradas. E o que acontece foi o seguinte: hoje eu finalizei o dia no negativo, inclusive nem postei ainda, vou postar agora, o short, né, que eu chamo de flash do dia, porque não deu tempo, não consegui
Hoje não foi um dia legal. E também com relação à internet, vou fazer isso agora. Meu dia não foi legal, eu iniciei as minhas operações aqui no processo, na mesa, iniciei os primeiros dias no positivo, e agora, com o dia de hoje, eu acabei tendo um problema com a internet, com o dia de hoje, eu acabei voltando aí para o 0 a 0 e também caí aí uma margem negativa. Não é grave, não estou super negativo, mas hoje meu dia não foi legal. Fechei o dia com cerca de 80 e pouquinho, 90 reais. Então, estou dentro do meu drawdown diário, e, mas eu preciso agora me concentrar para retomar, né, fazer essa retomada aí. Já perdi alguns dias, eu não tenho um prazo específico, mas eu não quero ficar demorando, né? Mesmo que eu não tenha essa cobrança de tempo, eu não posso ficar demorando para ir para a conta real. Tenho que fazer o máximo de acertos possíveis, né? Que esse é o objetivo, é ganhar dinheiro. Então, hoje eu fiz algumas entradas e aí avaliando como foi meu processo durante o dia. Um dos principais motivos, né, foi que eu entrei antecipado. A minha leitura estava certa, direcional certa, então eu entrei antecipado e eu acabei tomando alguns stops, e os meus stops foram um pouquinho mais longos do que os gain. E então isso influenciou bastante. Eu cheguei a ficar no positivo, mas infelizmente acabei tomando alguns stop, e pelo fato do stop ser maior do que o gain, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: o stop loss ele foi o tradicional programado, só que o gain não alcançou o que eu, pelo fato de eu ter entrado no time errado, não alcançou o valor esperado, né? Tive algumas entradas que pegou, inclusive estendeu até um pouquinho mais do programado, né? Porque eu puxei a segunda saída, no caso, e, e saí no positivo, com uma entrada um pouquinho mais longa, mas infelizmente hoje não deu bom. E aí, fazendo uma análise das minhas entradas, foi isso que aconteceu. Fiz a entrada, o preço voltou, mas topou, depois foi na direção que eu estava fazendo a análise. Ok? Então, pelo menos por hora, é isso que nós temos. E também tem a questão do emocional. O fato de eu ter ficado aí. Eu fiquei bastante nervoso pelo fato de ter passado aí esse final de semana sem internet, embora eu saí, fui dar uma viajada, mas isso é ruim. E mais algumas coisinhas que acontecem fora do mercado deixa a gente abalado, e um pouco ansiedade, mas tenho me controlado bastante com relação a isso, mas eu preciso me controlar. Vejo que minha leitura está certa, mas o timing que foi errado. Mas a gente vamos se preparar para o próximo dia. Bom, com relação ao meu, não vou mostrar meu relatório de performance, porque está feio, não faz sentido mostrar. Isso até me desestimula também, e eu procuro focar mais no ponto positivo, porque eu já venho do processo de vida difícil. Então, para chegar até onde eu cheguei aqui também não foi fácil. Para mim é uma vitória bastante grande chegar até aqui, onde eu estou. Ok? Então, eu não vou compartilhar meu relatório de performance, porque está muito feio. Ok? Ficar feio eu não gosto, faz mal. Para mim, faz mal. Eu acredito que faz mal para muita gente. Ok? Mas a gente vai compartilhando aí as demais informações. Olhando para o dia de amanhã, fazendo o dia de amanhã, o dia 29, fazendo já análise com relação a direcional, o que o mercado pode fazer. Como nós temos um Fibonacci, inclusive aqui em tela, traçado nos 60 minutos,
nós temos aqui que o mercado fez essa movimentação e pela região que chegou, o mercado chegou, nós temos aqui uma linha de tendência, temos a região de Fibonacci, o mercado pode ficar consolidado, depois tomar um direcional de alta, essa seria a minha primeira leitura, o mercado pode ficar um pouco consolidado, depois fazer um direcional um pouco mais de alta, até porque nós chegamos hoje numa região de consolidação, vou colocar aqui de branco, ó, nós chegamos hoje numa região de defesa, desculpa, uma região de defesa, temos aqui acima outra região de defesa, né, que é um topo, é uma região de defesa. Aqui mais abaixo a gente vê também como o mercado trabalhou um pouquinho nessa região, um pouquinho mais desse topo. Nós olhando para trás, olha só, se a gente olharmos aqui atrás, o mercado já fez uma defesa aqui atrás, então, olha só. Temos uma região de consolidação aqui no macro. Então, são regiões importantes que o mercado pode avançar um pouco mais. E olhando para o dia de hoje, essa região aqui abaixo, olha só, essa região aqui é uma região bastante defendida. Então, de acordo com o meu olhar, na minha leitura, o mercado pode ficar aqui consolidado. Pode avançar de alta ou de baixa? Sim, pode direcionar para os dois lados, inclusive pode vir abaixo, buscar liquidez aqui mais nessa região de defesa do dia de hoje, inclusive, né, que foi do dia de hoje, e depois fazer uma tomada de alta, ou também depende do lugar que o mercado abrir, né, hoje, inclusive, tem um detalhe aqui, que agora os índices que estão em aberto, uma grande parte, inclusive, S&P está de baixa, com um direcional mais baixista, então é um indicativo de que o mercado não teria tanta força para subir, né? Só que não é só isso, esses detalhes, ok? Então, seria basicamente isso, pontos onde o mercado poderia estar chegando e também vindo abaixo, mas aqui abaixo nós temos essa região, aqui abaixo, que foi uma região que o mercado defendeu na sexta-feira. Então a gente fica atento nesses pontos. Aí coisa de 1.000 pontos abaixo, né? 800 pontos abaixo, mais 800 mil pontos acima. Temos essa média aqui em cima também. E para o mercado romper direcional de alta, no caso, ele precisa confirmar essa movimentação aqui em cima dessa região de média que o preço respeita bastante. Então, a gente vê que o preço respeita bastante. Então, olhando para a movimentação da terça-feira, seria isso. Mais região, novamente, região de consolidação, aí sim, direcional de alta ou de baixa. Não que o mercado vá fazer exatamente isso, mas seria a minha leitura. E também nós temos dados saindo na terça-feira, antes do mercado abrir também, tem alguns dados aqui no Brasil, transações correntes, investimentos estrangeiros, temos nos Estados Unidos dados de construção, de imóveis, né? Preço dos imóveis. Deixa eu ver se temos dados de construção mesmo. Não, é só imóveis mesmo, nível de estoques, isso aí, confiança do consumidor, ofertas de emprego, bastante dados importantes, bastante relevante aí para a economia americana que influencia as nossas bolsas também. A nossa bolsa também, né? E o nosso mercado. Ok? Então, não vou estender mais, já estamos aí acabei ficando aí com 24 minutos, o objetivo era pelo menos ficar com 15 minutos, mas acabei estendendo. Difícil fazer uma análise muito curta, ok? Então tá bom. Vamos lá então. Deixa eu alterar aqui a tela. Isso aí. Pois é.
Então, caso você quiser se inscrever, deixa seu like também, fica à vontade, deixa seu comentário, e a gente se vê, então, na próxima análise. Analisando, então, mais essa análise de fechamento de mercado, tudo de bom, e nunca desista do seu propósito.